Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, agora no oferecimento de Verágua, a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, escolha Verágua. Eu recebo aqui no Gazeta Entrevista o professor e historiador Marcos Vinícius. Hoje, dia 6 de agosto, se comemora os 112 anos da Revolução Acreana. Uns dizem que foi o início da Revolução, dia 6 de agosto. Outros dizem que foi o final. Há uma controvérsia aí. Eu quero já começar esclarecendo isso. Boa noite, Marcos. Boa noite, prazer estar aqui com você. Porque é o seguinte, a Revolução Acreana foi um longo processo, né? Na verdade, mesmo, o processo revolucionário, ele começa ainda em 1899, quando chega aqui Dom José Paravicini, que era o ministro plenipotenciário, para tomar de conta do território que pertencia, de fato, à Bolívia. Pelos tratados limites, esses territórios eram bolivianos. E ele chega no dia 2 de janeiro de 1899, se estabelece ali onde ele fundou Puerto Alonso, que hoje é Porto Acre, e ali ele passou a controlar, então, esse território, né, segundo as leis bolivianas, o que causou muita insatisfação aos brasileiros. Por isso, poucos meses depois, já no dia 1º de maio de 1899, José Carvalho faz a primeira expulsão dos bolivianos, aquilo que a gente conhece como a primeira insurreição acreana, no dia 1º de maio. Logo em seguida, Galvez descobre e denuncia nos jornais do Pará e do Amazonas o contrato secreto que estava sendo negociado entre a Bolívia e uma companhia de comércio norte-americana e inglês, que depois ia vir a ser o Bolivian Syndicate, mas ainda não era. Quando ele denuncia isso, ele vem para o Acre e aí, em comum acordo com os seringalistas, eles definem que iam criar um novo Estado. Já que o governo brasileiro não reconhecia a questão do Acre, eles criaram a República do Acre. Então, o Acre já foi país. Já foi país, o Estado independente do Acre. Foi fundado no dia 14 de julho do mesmo ano de 1899, quando começou a confusão toda. Esse Estado independente do Acre funcionou com Galvez como presidente, não como imperador, durante 8 meses. Até que, em março de 1900, o governo brasileiro manda para cá uma frota da Marinha, prendem Galvez, levam ele embora, deportado, e devolvem o Acre para a Bolívia. O que para os brasileiros do Acre foi um completo absurdo. O governo brasileiro negando a luta que estava acontecendo aqui. Logo no final desse ano de 1900, acontece ainda a Expedição dos Poetas, que veio para lutar contra os bolivianos, mas foi derrotada rapidamente porque eram poetas, não eram guerreiros, né? E convidam Plácido de Castro a entrar, já a partir do início de 1902, quando é finalmente aprovado o contrato da Bolívia com o Bolivian Syndicate. Agora, a entrada de Plácido de Castro em cena é um fator decisivo, né? Exatamente. Ele se tornou um ícone da nossa história, muito embora tenha nascido no Rio Grande do Sul, e chegou gaúcho. aqui muito novo, né? Convidaram Plácido de Castro, que estava na Amazônia, fazendo trabalho de demarcação de seringais. Plácido de Castro era de uma família militar, mas ele lutou na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, mas estava do lado derrotado, os maragatos. E aí recusou a anistia que deram a ele logo depois desse movimento. E aí ele decide, então, passou pelo Rio de Janeiro, tentou novamente a vida militar, não deu certo, e ele veio para a Amazônia trabalhar. Na época da Expedição dos Poetas, no final de 1900, convidaram ele para participar da Revolução. E ele não quis, ele percebeu que aquele movimento não ia dar em nada. Todo mundo queria mandar, era uma bagunça danada. E aí, no início de 1902, já tinham acontecido 3 movimentos da Revolução, ela já se estendia por 2 anos e meio. Então, talvez já fosse a hora. Aí eles falaram, não, para a gente fazer agora, antes que o Bolivian Syndicate chegue aqui com o capital norte-americano, que tinha muito poder, então vamos fazer logo, mas a gente precisa de alguém que tenha conhecimento militar. Aí convidaram Plácido de Castro para comandar a 4ª fase, a 4ª etapa da Revolução Acreana. Etapa essa que começa no dia 6 de agosto. Sim. Por isso é o início da Revolução comandada por Plácido, mas já é a 4ª fase da Revolução Acreana. Daí a polêmica. Uns só aceitam uma formulação, outros só aceitam outra. Mas quando convidaram Plácido para participar, para comandar essa etapa, ele falou, tudo bem, eu aceito, mas com 3 condições. Primeiro, que o governo do Amazonas não interfira nos combates, no desenrolar da guerra, porque isso já tinha acontecido antes, na Expedição dos Poetas, e
tinha sido uma tragédia, né? um fracasso. Segundo, na hora que começar a guerra, só eu mando. Né? Vamos extinguir a junta revolucionária, que era formada por seringalistas, e só eu comando. E a terceira condição é que se alguém me desobedecer, eu passo fogo. E aí como é que foi para regimentar essas forças, recrutar pessoas para esse movimento? Então, no 6 de agosto especificamente, no ataque que foi feito à intendência de Chapuri, nessa data estratégica de 6 de agosto, que eu posso explicar com mais detalhe, foram poucos homens, eram 33 homens. Na verdade, Plácio de Castro dependia da regimentação que os seringalistas faziam dos seus seringueiros. Há muita controvérsia também se havia voluntários ou se a maioria foi pego a laço, foi obrigado a lutar na Revolução. Até porque o regime dentro do seringal era aquele que todo era mundo autoritário. conhece. O dono manda e o seringueiro obedece. Valia a Lei 44, né, que é o calibre do Winchester, papo amarelo, então mandava mais quem podia mais. Mas esses seringueiros, sem nenhum conhecimento militar, como é que foi essa relação deles com o Plácio de Castro? Foi muito difícil. No início, Chapuri foi tranquilo, porque como teve essa emboscada, essa estratégia especial por cada data, deu tudo certo, não foi preciso dar um tiro. Mas logo em seguida, já no início de setembro, ele recebeu notícias que estava vindo para cá, para Rio Branco, que na época era o Seringal Volta da Empresa, um piquete boliviano, e ele queria chegar antes. E ele veio em marcha batida de Chapuri para cá, mas acaba que quando ele chega, os bolivianos já estavam. E aí os bolivianos conseguem vencer o Plácio Castro com os seringueiros. Então a primeira participação do Plácio em combate efetivo, houve uma derrota acreana. Foi a única derrota boliviana durante a guerra. Houve muitas baixas também nesse processo. Muitas baixas. Ele disse no relatório dele que os seringueiros, tão desacostumados com a coisa da guerra, parecia que queriam matar os bolivianos com o barulho dos tiros, porque saíam atirando para tudo quanto é lado. Sim. E aí é quando ele começa a organizar um exército que era paramilitar, né? Mas seringalistas eram todos coronéis ou tenentes-coronéis. Aí o pessoal mais instruído era capitão, major, e aí depois vinha os tenentes, até chegar os seringueiros, que eram soldados. Os soldados. Ia para frente de batalha. Então o exército acreano reproduzia, em grande medida, a hierarquia da sociedade. E foi difícil até ele conseguir reorganizar isso tudo, tanto que ele é derrotado no dia 18 de setembro, e aí tem todos os boatos que ele tinha morrido já, que já tinha perdido a guerra e tal, e ele ficou até o dia 5 de outubro organizando o exército, aí faz uma força maior, e aí ele consegue atacar novamente os bolivianos aqui na Volta da Empresa, aqui em Rio Branco, e nesse segundo combate que dura 10 dias, aí sim com trincheiras, né, todo o aparato militar envolvido, ele consegue vencer e toma Rio Branco, a Volta da Empresa, no dia 15 de outubro. Há na história algum registro em relação ao número de homens que travaram essas batalhas? Não, não tem, porque é muito curioso até. Quando você pega os livros dos brasileiros, que os brasileiros escreveram sobre a Revolução, você vai observar que eles sempre aumentam a quantidade de soldados bolivianos e diminuem a dos brasileiros em cada combate. É aquela história, a história é escrita pelos vencedores. Exatamente. E aí coloca lá o que... Mas aí valoriza a participação dos brasileiros. Eram 50 brasileiros contra 200 bolivianos. Aí você pega a fonte boliviana, não, eram 50 bolivianos contra 200 brasileiros. Para mostrar que aqueles bolivianos não tinham condição de ganhar. Mas aí combate. Depois disso tudo, o governo da Bolívia voltou a se manifestar em relação à situação. O governo da Bolívia era radicalmente contra todo esse processo que estava acontecendo aqui. Enquanto acontecia a guerra do Acre, aconteciam negociações no Rio de Janeiro, junto ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, na verdade, e a posição brasileira sempre foi muito bem definida. O Acre é território incontestavelmente boliviano. E era. Quando o Barão do Rio Branco entrou na negociação, por pressão da guerra do Acre e da opinião pública brasileira, que foi quem ficou do lado do Acre, o governo brasileiro foi obrigado a mudar de posição. E aí chamaram o Barão do Rio Branco para resolver aquele problema que era problemaço. Barão do Rio Branco, que era uma pessoa de uma condição diplomática extraordinária, muito presente, né? Conseguia, tinha habilidade para negociar. Exatamente. Ele engendra todo um processo para conseguir negociar o Acre para o Brasil, já que não havia na diplomacia nenhum argumento que pudesse sequer mostrar que o Acre
poderia pertencer ao Brasil. Tanto assim que se você vai em Cobirra hoje e pergunta como é que foi essa história da Revolução Acreana, eles, não perdemos o Acre para vocês. É verdade. Nós vendemos o Acre para vocês. Essa história é muito presente. Eles fazem gozação com a gente. Né? Mas de verdade foi. O Barão do Rio Branco negociou, ele primeiro deu um cala-boca no Bolívia Syndicate. Ele mandou o Assis Brasil lá nos Estados Unidos negociar a desistência do contrato do Bolívia Syndicate. O governo brasileiro pagou para os caras desistirem do contrato 120 mil libras esterlinas, que era uma fortuna na época. Com isso, eles saíram, desistiram do contrato, a Bolívia ficou sozinha. Isso é que começou a enfraquecer a posição boliviana. Vamos fazer uma paradinha, professor? Nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o professor Marcos Vinícius, falando sobre a história do Acre, esse bate-papo interessante nesse dia 6 de agosto, em que se comemora os 112 anos da Revolução Acreana. A gente volta já já.